tarde, meus amigos. Pelo bem de São José, está no ar. Vamos com vocês até as 18 horas. Fiquem com a gente. Eu pedi para vocês assistirem, comentar, curte, compartilhe. Quem faz a pauta aqui são vocês. Como de costume, tem a agenda fixa com hematologia em cena, que é o Centro de Hematologia do Vale, com o Dr. Calera, ele que é o apresentador do programa. Eu venho só para ajudá-lo de vez em quando. E então vou cumprimentá-lo e ele vai apresentar a nossa convidada de hoje. Vamos falar muito sobre saúde. Boa tarde, Dr. Calera. Boa tarde, Vera. Você é sempre muito gentil. Obrigado. Viu? Obrigado, senhor. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma pessoa que a gente gosta muito, não é? Que é a doutora Heloísa Pinho. Que querido, muito obrigada. A gente, viu, Vera, chama carinhosamente ela de Elô. Sim. Ah, pode chamar de Elô? Deve. Doutora Elô, pronto. Deve. E a Elô tem uma história muito bacana e nós pensamos em falar com você, Elô, por quê? O Centro de Hematologia tem algumas atividades assistenciais e também a gente desenvolve algo do ensino em função da residência médica e uma participação que é mais minha em ensino na Faculdade de Medicina. Uhum. Mas nos deu a ideia de trazer uma pessoa como você, que tem uma formação um pouco mais recente, está no mercado, até para você comentar quais são as suas expectativas, como é que foi, o que acontece, o que você pensa, vida privada, vida profissional, o que está acontecendo, não é? Uhum. E a sua história é interessante, não é? Porque você não é recém-saída da vida, não é? Você já tinha uma experiência, você já era fisioterapeuta, já tinha uma experiência de vida, não é? Já tem família. Então, essa história nos interessa. Como é que foi essa mudança, o que aconteceu, o porquê da medicina e depois da formatura, o que aconteceu, né? Sim. Quais são aí as expectativas? Fala um pouco de você e eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Eu quero começar dizendo que o Dr. Calera foi meu professor na faculdade, foi meu primeiro tutor na faculdade. O primeiro contato que eu tive com um professor médico na vida foi com ele. Então é uma honra muito grande. Hoje eu faço parte da equipe dele, do Hospital Pio XII, da equipe de hematologia, e eu realmente me sinto muito privilegiada. Obrigado. Bom, falando um pouquinho de mim, ele foi muito sutil no jeito de falar que eu não sou nenhuma menina e que eu não me formei menina. Eu me formei há pouco tempo, vai fazer 1 ano que eu me formei. Mas eu tenho uma história longa. Então, eu fui fisioterapeuta durante 20 anos. No ano que eu completei 20 anos de formada, eu criei coragem de prestar vestibular para medicina. Aí você vai perguntar, por quê? Que coisa muito louca. Eu acho que meu coração sempre quis ser médica. Mas era uma realidade muito distante para mim, muito distante da condição financeira da minha família. O tempo passou, eu tinha uma boa carreira, trabalhei em excelentes hospitais, era uma fisioterapeuta de UTI, então eu tinha uma bagagem muito boa na área da saúde. Quando foi no ano de 2019, ou melhor, no ano de 2018, eu tive um problema de saúde, eu tive um câncer de tireoide e isso mexeu muito com a minha maneira de pensar em relação a muitas coisas, e eu resolvi assim, não, eu vou correr atrás de todos os sonhos que eu tinha e tinha deixado para trás. Um era a medicina. Era uma peça de viver, né? Isso, pulsão de vida. Freud chamaria de pulsão de vida. Abriu a faculdade de medicina em São José dos Campos, 2 faculdades. Falei para o meu marido está aqui, é professor da faculdade, trabalha junto com o Dr. Fernando Calera. É o doutor Odivaldo, gente, é figura fantástica. Está aqui nos estúdios, Tá aí. bem-vindo sempre, doutor. Muito querido pela meninada, e eu falei, bem, quero prestar vestibular. Ele falou, vai lá, e ele sempre me apoia muito, vai lá. Eu falei, mas eu vou prestar uma vez só. Se eu não passar, nunca mais vou tentar. Estudei, fui lá, contratei professor particular, prestei, passei. E agora, bem, passei. Faculdade particular, cara. Ele falou, vai lá. E eu fui, gente, e foi um desafio. Foram 6 anos vivendo um dia de cada vez. Fácil? Não, de jeito nenhum, foi extremamente desafiador. E foi assim que eu cheguei na medicina. Então, respondendo a primeira pergunta, sim, eu tinha uma carreira antes. Mas eu não me arrependo nem por 1 minuto de ter feito Você isso. não sentiu assim, Eloá, como muita gente fala, eu tinha uma pressão financeira, eu vou fazer medicina para ganhar mais. Não. Não era essa Não. a ideia. Você já tinha uma situação financeira Sim. estável ali agora, trabalhando tudo, não é? Sim. Mas era a ideia de resgatar Um sonho. resgatar algum sonho que estava ali com você, não é?
E tinham outras duas condições, duas situações, vou colocar assim. A primeira, como fisioterapeuta, a gente tem uma limitação de ação. E durante muito tempo na minha carreira, eu achava assim, poxa vida, eu podia fazer mais se eu tivesse mais autonomia, que a fisioterapia não me dava. Você precisa de um CRM para algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Poxa vida, meu paciente, tenho certeza que se eu colocasse uma inalação aqui durante esse exercício seria bom. Para fazer inalação, eu preciso que um médico prescreva. Claro. Isso me amarrava. Doutora, só para você continuar, para ficar bem explicado para quem está nos assistindo. Qual a diferença? Fisioterapeuta não é médica, ela é técnica? Não. Fisioterapeuta é uma formação superior. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque isso entra no meu segundo ponto, um dos motivos. Sempre as pessoas falam assim, o fisioterapeuta é um quase médico. Não, o fisioterapeuta é um fisioterapeuta. É uma outra profissão dentro do leque da área da saúde. Mas então, não tem o CRM? Não tem o CRM, tem o CREFITO. É um outro certificado profissional. E isso impede, por exemplo, de prescrever remédios, de indicar certos procedimentos. É uma área incrível, faz a reabilitação das pessoas, mas não é um médico. E não é um quase médico, é um 100% fisioterapeuta. Dentro daquele contexto, Vera, que a gente falava sempre do centro de hematologia, dessa multidisciplinaridade, o fisioterapeuta tem um papel fundamental. Você está vendo agora nos pacientes, né, Lu? De reativação pulmonar, muscular. Então, ajuda demais. É um outro profissional da equipe, cada um com diferentes funções. Entendeu? Sim, faz parte da equipe multi. E eu amava ser fisioterapeuta. E eu tenho certeza que faz toda a diferença na minha vida de médica hoje o fato de ter sido fisioterapeuta. E agora você prescreve remédio. Dá uma outra visão, não é? A minha maneira de olhar o paciente é diferente. Porque o fisioterapeuta tem uma visão muito global. É. E isso faz toda a diferença. Está sem som o Herbert, diretor? É bom esclarecer isso, porque tem gente que vai ingressar na faculdade agora e já vai saber o que vai ter que trocar, diretor. Nós vamos conversando aqui. Ele muda, pronto, ele vai trocar. É que já ele vem aí, velho. Esse microfone vazio, gente que está nos assistindo, estamos aguardando o doutor Evandro, que médico é assim, não tem horário igual a gente certinho, ele atrasa um pouquinho, às vezes nem vem, porque está no procedimento médico. Pode continuar, acho que vem. doutor. Eu não sei se ligou. Está saindo som? Saiu? Ligou? Tá. Pode falar, Vera. Pode. Eu quero que você continue, porque assim é bom esse depoimento seu, porque as pessoas confundem, igual eu confundia, falar fisioterapeuta é médico. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque realmente é uma dificuldade. Mas, enfim, me formei médica. E eu entrei na faculdade com uma concepção da medicina, eu sou casada com um médico, então eu posso dizer que eu vivia a medicina dentro da minha casa, mas eu tinha uma concepção, um pré-conceito. E quando eu me formei, eu percebi que não é bem assim. E aí eu saí da faculdade, durante todo o curso eu entrei, ele não gosta que eu fale isso, eu entrei para ser cardiologista, porque o meu marido é cardiologista. Aí eu fiz o curso todo pensando, eu vou sair e vou para cardiologia. Mas a vida não funciona assim. Às vezes as coisas mudam e as coisas vão acontecendo, e eis que aconteceu isso na minha vida. Eu me formei achando assim, tranquilo, vou me formar, não tem eu não tenho mais a juventude que te dá aquele pique para dar plantão, vou dar plantão de dia, de noite, ganhar um monte de dinheiro, porque o aluno pensa isso. Eu vou sair da faculdade, eu vou ser rico, eu vou comprar Porsche, eu vou comprar um apartamento na praia, acho assim. Imagina. E trabalhando pouco, né? Poucos dias. Eu vou dar Olha, mas você tem que dizer para esses jovens que mudou. Totalmente. Hoje 50 mais 50 mais 60 mais são jovens e estão na luta, começando a vida. Com um diferencial. Com experiência. A maturidade. Isso. E o que acontece? A meninada de hoje não carrega o que a gente carrega. Bagagem. Aquele negócio, o compromisso com o horário, o compromisso com o compromisso. Sim. Então, isso eu acho que, se você perguntar assim, Elô, o que te diferencia dos outros profissionais, dos que se formaram com você? Eu te respondo numa palavra só, a maturidade. Com certeza. Sem dúvida. Isso faz diferença, sim. Eu também concordo. Inclusive nas condutas, do jeito que nós olhamos os pacientes, principalmente o SUS que a gente atende, que precisa de tanto acolhimento. Sim. E isso faz diferença. Isso foi muito pensado, obviamente, quando a gente tentou agregar você à equipe. Né? Isso é uma qualidade, eu acho. Vejam, pessoal, não é demérito a quem está se formando em mais jovem. Mas, infelizmente, há essas diferenças conceituais do que se espera da vida. E esse aspecto que você comentou, Eloá, todo mundo acha, velho, vou sair principalmente de medicina. Aquele glamour, vou ganhar muito. Olha,
Não é bem assim e exige muito trabalho. E a gente vai começar a lidar com vidas alheias. Não é só isso, não é só o dinheiro. Podemos comentar sobre isso, faz parte, não é óbvio, todo mundo precisa. Aliás, não é mas nem tem sempre algo mais. Acho que em toda profissão, né, Zé? Sim, não é nem desanimar quem está nos assistindo, que tem vontade de fazer medicina, não é isso. É para incentivá-lo, mas já com um alerta de comprometimento com o que vai fazer. Sim. Pé no chão, não é? Esse é o mais importante. Eu estava falando em off com ela, doutor Calé, até quero colocar na mesa para o senhor e ela, que são médicos, debater. Eu estava conversando esse dia com o doutor Rodolfo Berti. Um abraço, doutor Rodolfo. Quinta-feira é o senhor. A medicina de hoje em dia, eu acho que todo estudo... Na minha época, minha mãe falava... na minha época, o estudo era melhor. Então, sempre está piorando. Eu quero que vocês me confirmem se for... Os médicos de hoje, o estudo está um pouco diferenciado, mais para... menos puxado do que antigamente. Outra coisa, eu quero esclarecer para os meus seguidores. Você antigamente usava os próprios corpo humano, cadáveres, para fazer um experimento, para fazer uma cirurgia. Hoje é usado boneco, é verdade? É verdade do ponto de vista até de técnico de formação, esses chamados aí bonecos, eles são muito, muito tecnológicos, ajudam bastante. Vejam, como parte de uma estratégia de formação, eles são interessantes. Mas existe, por exemplo, depois a Elô comenta, o internato. O internato é onde a gente vai treinar realmente em pacientes. Quando eu falo treinar, não é fazer experimentos. Vai ser o desenvolvimento da profissão junto, sob supervisão de professores, mas junto ao paciente, já mimetizando a realidade. Vai fazer um ser humano mesmo, qualquer procedimento. Mas sempre com supervisão, Sim. nunca, sempre com o conhecimento do paciente de tudo que está acontecendo, não é? E isso sim é um modelo de treinamento mundial. É mundial isso? É mundial, é assim que funciona, não é? E os pacientes são muito bem atendidos. Agora, veja, não podemos colocar um aluno numa situação em que ele vai tomar decisões, quando ele não está preparado ainda. Sempre tem um supervisor, um professor, um tutor, acompanhando um preceptor, não é? Pode continuar, e o que é, pegando essa sua fala, eu posso te dizer que a faculdade é muito puxada, sim. Que bom. É muito cansativo. Com certeza, o que é proporcionado aos alunos é realmente o que eles precisam. O problema não está aí. O problema está na mentalidade do jovem, provavelmente. Entendi. Tá? Porque você pode, no mesmo curso, um aluno levar para uma direção e outro levar numa direção totalmente contrária, e os dois vão se formar. E vão sair da mesma faculdade e parece que estudaram em lugares diferentes. Então, assim, os cursos de medicina têm uma regulamentação e seguem isso. Então, eu posso te dizer que é extremamente sério. E eu tenho uma formação anterior. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, como eu acho que muitas pessoas da área da saúde, vou entrar para fazer medicina, vai ser sossegado, porque eu já tenho 20 anos de experiência em outra área. É muito diferente. A bagagem para formar um médico não tem como comparar com outras áreas. Eu peço desculpa aos que estão me assistindo e, de repente, vão falar... Que preconceito? Não é. Eu posso dizer porque eu tenho 20 anos, agora 25, 26 anos como fisioterapeuta. Não. A bagagem é muito diferente. A exigência para um médico é muito diferente. Você lida com vidas, né? A cobrança é outra. A quantidade de matérias que a gente tem que estudar, ou assimilar conteúdo, é muita coisa. Então, é uma área que exige, mas exige muito mais do que competência cognitiva. Exige competência pessoal. E isso faz a diferença entre um bom médico e um médico medíocre. E, infelizmente, existem médicos medíocres. Toda profissão existe. Eu acho. É uma variação aceitável, vamos dizer assim, né? Em todas as profissões. A variação, eu quero dizer. Mas esse comprometimento você desenvolve, tem que ter. A gente precisa resgatar isso. Sim. Né? Em relação à vida financeira, né? Que isso é um questionamento que vocês levantaram, inclusive. É possível o médico ganhar bastante dinheiro? Sim, é possível. Mas isso não é assim, sentado em casa. É trabalhando 24 horas por dia. Provavelmente a medicina é uma das únicas profissões que te dá essa possibilidade de você poder trabalhar 24, 48, até 72 horas, até mais. Porque ninguém vai ficar te cobrando isso. Você descansou? Então, eu tenho colegas que estudaram comigo que trabalham a semana inteira sem folga. E isso tem um retorno financeiro, mas isso tem um preço a se pagar. E esse preço não é só no cansaço do profissional, é no paciente que está ali na frente dele.
Eu tenho uma colega que esses dias dormiu, mas dormiu de sonhar na frente do paciente. Cansada, né? Cansada. Não aguentava mais. Não, ela estava já há 90 e tantas horas no plantão. Nossa! E ela não conseguia, por quê? Porque a gente se cansa, né? Então, assim, esse profissional vai ganhar muito dinheiro? Gente, vai ganhar bastante dinheiro. E logo que eu me formei, eu tive que fazer uma escolha. E a minha escolha, eu já não tinha mais a juventude, o pique que a galerinha tem, mas eu tenho filho, eu tenho uma filha de 16 anos, eu tenho marido, eu tenho Casa para cuidar. Casa para cuidar, tenho pai, tenho mãe, tenho uma vida fora da medicina, eu faço um monte de coisa. Então eu tive que fazer uma escolha. E a escolha foi, eu vou ganhar menos, mas eu vou ter mais qualidade de vida. E aí é onde a nossa vida volta a se cruzar. Mas acho que ele, como você falou, que ele foi seu professor, ele já via a sua capacidade lá, com certeza. Que o professor sabe o aluno que é aplicado e o que não é. Ele fala isso hoje, mas ele era muito bravo comigo. Eu vou aproveitar que o microfone hoje é meu. Ô professor bravo esse, super exigente. E eu agradeço. Exigente, Mas isso é legal. Eu agradeço, porque ele realmente é muito comprometido com a medicina. Isso faz diferença no profissional lá da ponta. Ele não aceita menos que o 100%. Tá certo. E hoje eu agradeço. Mas na época não era fácil. Era xingado, tá vendo, Vera? Pensamento, doutor. Sabe xingar no pensamento? A gente não lê mente ainda. Eu tenho certeza que era pro bem. Não, hoje eu agradeço. Doutora, vocês dois são a favor do teleatendimento? Eu acho que não tem como fugir disso mais, Vera. Eu acho que existem situações onde é perfeitamente possível. Existem áreas onde dá tranquilo. Na nossa área... Nossa área! Na área onde eu trabalho junto com ele, não é vai possível. Me matar com a cardiologia. Na área da hemato, eu não vejo como sendo possível um exame físico, por exemplo. Mas existem áreas onde... Vou te dar um exemplo. A psiquiatria. Para fazer um exame ali, uma conversa. Sim. Ok. Mas existem áreas onde não tem como. É possível ter uma conversa, solicitar uns exames, mas não tem como fazer um exame físico, tocar no paciente, auscultar o paciente, sentar com ele ali na frente. Mas pode te chamar e dizer assim, eu estou com um sintoma assim, assim, assado. Você fala, calma, não é, vamos ver. Com certeza. Isso dá, né, para fazer. Com certeza. Isso ajuda. Faz toda a diferença. Vai fazer parte, sim. Não tem mais como fugir disso, né? É a realidade. O senhor atende, doutor? Às vezes eu faço algumas consultas que pacientes pedem, às vezes de longe, interconsultas. E eles pedem para ser online, E fazemos, mas são opiniões. O paciente já vem de um tratamento e eles querem opiniões. A gente acaba conseguindo. Né? Agora, como ele falou, um exame, um caso inicial, às vezes a gente pode fazer a primeira teleconsulta e depois chamar para examinar, para ter uma visão melhor. Sim. Isso é fundamental. Na hematologia, a gente avalia muito pele, mucosa. Então, eu não tenho como fazer isso por uma tela, né? São casos mais graves, né? Em geral. Não. Mas dá para dar um help, a pessoa está em casa Tranquilo. e fala assim, eu sou paciente, doutor Calera, sou paciente. Olha, eu estou... Calma, vamos ver amanhã, a gente... Né? Olha, não sei o dele, mas o meu celular não para. O tempo todo alguém perguntando, dá uma olhadinha, a famosa dá uma olhadinha, que é muito ruim pra gente. Faz parte, né? Veja isso, por favor, como é que eu estou aqui, como que caminho eu tomo. Ou manda uma foto da parte do corpo, olha essa parte aqui, não é? A nossa vida é assim. Mas, Elô, você se formou, e aí doutor você Evandro, teve algumas... Evandro, ao vivo entra. Grande Evandro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que bom que você chegou. Tudo bem, você? Como é que está, Evandro? Tudo bem? Bem-vindo. Sempre, então, eu já avisei que médico não aí. Tem horário, não tem como, né? O senhor ia chegar, agora vamos interagir. Ela está contando a história dela. A Elô contou inicialmente aí toda a formação, Evandro, eu estava perguntando. Rapidamente, depois do término da faculdade, você já começou em algum trabalho. Como é que foi essa experiência? Foi. Porque foi em atenção básica, não foi? Primeiro eu comecei dando plantão. Eu acho que todo médico que se forma começa assim. Você cai na fogueira. Primeira coisa é plantão, importa, de pronto-socorro. E eu comecei, e aí eu percebi, não é meu forte. E já vou te dizer qual é o grande desafio. É o tempo de atendimento. Num pronto-socorro não dá para você conversar, colher uma história. Você tem poucos minutos para atender uma pessoa. E eu percebi, eu gosto de conversar, eu gosto de entender, não dá para mim. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa UBS, atenção primária. Eu falei, é isso.
Eu nasci para isso, porque eu gosto de conversar, eu gosto de criar vínculo com as pessoas, eu tenho facilidade de relacionamento, nasci para isso. Comecei a trabalhar na UBS, e aí eu vi, não nasci para isso. Meu Deus, e agora? Eu tinha certeza que era o meu forte. Mas por que não era para você? Alguns motivos. Começou com um problema em casa, eu estava ficando, são 40 horas semanais, então era muito tempo fora de casa, e a minha filha estava sentindo isso, estava ficando difícil. Mas eu fui percebendo que o serviço na unidade de saúde, onde você também não tem muita autonomia como médico, onde ali acaba que é limitado o recurso até onde você pode ir, sim, e você se vê engessado em muitos aspectos, isso foi me causando angústia de ver, meu Deus do céu, eu queria poder fazer mais do que eu estou fazendo. É fundamental a unidade básica. A estratégia de saúde da família é incrível, fazem um trabalho incrível, mas eu percebi que eu não me encaixei no perfil. Isso me causou muita angústia mesmo, eu sofri muito, e aí tudo aconteceu. E aí eu pedi demissão, sem ter um outro emprego. Eu trabalhava passando visita num outro hospital, pedi demissão da UBS. E um dia estou eu lá, cumprindo meu aviso prévio, e aí recebo uma ligação de um outro colega que trabalha na equipe do Dr. Fernando. Ai, que legal. Falou, Elô, a gente trabalhava junto num outro hospital, ele falou, Elô, a gente precisa de uma médica com seu perfil para passar visita no hospital tal, na enfermaria da hematologia. Eu falei, o quê? Hematologia? Eu quero ser cardiologista. Eu vou ser cardio, eu já estou começando a pós, eu vou... Oi. Ele falou, Elô, aí ele fez um discurso lá, vamos tentar, vamos fazer uma reunião com o doutor Fernando. Ainda pensei, meu Deus, doutor Fernando, eu sei como ele é exigente, Jesus, me ajuda. Aí eu falei, tá bom, que essa é uma outra característica minha, eu não sou covarde, é verdade isso, né? Eu não sou covarde. Falei, tá bom, eu vou entender que isso é algo que Deus me deu, um presente, vamos tentar. E lá estou eu. E aí eu fui lá, e quando eu cheguei, é uma área bem desafiadora. São pacientes muito graves. Sim. A gente lida com sofrimento muito na nossa cara. E a preocupação dele, muito paternal, era como eu lidaria emocionalmente com aquela realidade. Eu também não sabia. E quando eu cheguei e comecei a lidar com aquelas pessoas, eu percebi que elas me faziam muito melhor do que eu fazia bem a elas. E eu fui percebendo o quanto eu podia ajudá-las, mas o quanto elas me ajudavam. E assim estamos. Você vê, é um caminho totalmente inesperado. Totalmente. Não é? E você vê, esses pacientes realmente são exigentes. Mas quando a gente consegue, a gente já comentou isso aqui, né? Um resultado positivo para um paciente com uma doença tão grave, não é, Evandro? É muito satisfatório. Mas é muito agradável. Não tenha dúvida disso. Ele tem uma frase muito boa, que me marcou como um mantra. Ele, logo no meu primeiro dia, ele falou assim, Elô, nós somos a única chance dessas pessoas. Nossa. Ele fala isso, não é? Nós somos a única chance dessas pessoas. Isso, eu me senti naquela hora vestindo uma capa de herói, assim. Falei, ou a gente luta por eles, ou ninguém vai fazer isso. Doutor Elô, eu vou colocar o doutor Evandro na conversa, porque assim... Tá quietinho, né? Tá quietinho, vamos falar. Não, mas cheguei atrasado, estou quietinho aqui. Tem a ver com ele. Mas eu digo assim, porque quando a gente conheceu esses médicos, o primeiro médico que a gente conheceu foi o Dr. Rodolfo. O Dr. Rodolfo trouxe toda essa trump dele, que é todos iguais, acho que são os últimos dos moicanos na face da terra. São. Porque eles são médicos humanitários. São. Ele também. Ele também teve aqui como convidado. Todos que o Dr. Rodolfo traz aqui, médico e médico, são todos iguais. Que bom que existe em São José dos Campos. Existe. Esse grupo de médicos que querem fazer a medicina do jeito certo, a medicina de antigamente, de acolhimento. Bem-vindo, doutor Evandro. Fala para nós. Vocês estão me acolhendo, tá vendo? Sempre. Boa tarde a todos, né? Eu não sei em que ponto da conversa vocês estão, mas eu tenho uma curiosidade, Elô. Você tem uma formação prévia já. Tenho. Isso te complementou, te ajuda na prática clínica, muda seu jeito de olhar o paciente? Muito. A fisioterapia me proporcionou não só o olhar holístico, mas a facilidade em tocar pessoas. Eu vejo que na medicina isso é um pouco desafiador. Muitas vezes existe um muro entre o médico e o paciente. O fisioterapeuta toca,
Faz parte da nossa profissão encostar. Então, eu nunca tive dificuldade com isso. Isso fez toda a diferença. E outra coisa, uma sessão de fisioterapia dura mais tempo que uma consulta médica, via de regra. Então, eu fui aprendendo a conversar com as pessoas. Isso facilita a minha atuação hoje. Eu tenho muita facilidade de interagir. Isso vem. Eu era uma adolescente extremamente tímida. Eu era muito diferente do que você está me conhecendo. A fisioterapia me transformou numa pessoa mais comunicativa, uma pessoa que procura identificar algo que é importante para você e focar nesses assuntos. Isso me ajuda hoje, com certeza. Excelente. Com certeza. Ô, Elô, quando você saiu, até para o pessoal aí que está saindo entender, você participou de processo seletivo? Como é que foi isso? Você teve que buscar? Tinha concurso? Tem que falar com alguém? Como é que funciona esses bastidores aí? É uma curiosidade que isso poderia ser melhor explorado na faculdade. Com certeza. Não, minha gente. Infelizmente, quase não tem processo seletivo e quase não temos concursos públicos mais. Como é que funciona hoje? Quando você sai, você vai ser apresentado a um monte de grupos de WhatsApp para pegar plantão. Então, aqui em São José, todos os hospitais têm seus grupos, são serviços terceirizados, e aparece lá, tem uma vaga tal dia, tal hora, alguém quer? Aí todo mundo, eu pego. O primeiro que respondeu pegou. Eu tenho um pouco de dificuldade com a velocidade com isso aqui. Então, eu era aquela pessoa que não pegava os plantões. E no começo fui ficando agoniada. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir um emprego. Outra coisa que ninguém fala pra gente, o médico não é aquele profissional como qualquer outra profissão. Você trabalhou, você recebeu. Infelizmente, o médico às vezes trabalha 30, 60 dias para receber o seu primeiro salário. E isso é muito, muito difícil também. Eu não participei de nenhum processo seletivo, não. O que aconteceu quando eu estava no internato, o que é o internato, Vera? Os 2 últimos anos, a faculdade de medicina tem 6 anos. Os 2 últimos anos é o estágio prático, chamado internato. Na época do internato, eu já sabia no meu coração os lugares onde eu gostaria de trabalhar e onde eu não gostaria de jeito nenhum. Então, eu procurava, sempre que tinha uma folga, pedia, eu posso estagiar com você? Olha, hoje eu não tenho aula, eu posso ficar aí com você? E eu acompanhava alguns médicos que não eram professores. Eu fui fazendo amizades. Entre esses médicos estão a doutora Bia Fabre e o doutor Felipe Anastácio, que trabalham com a gente lá no Pio XII. E eu amava o Pio XII, como eu amo aquele lugar. E foi assim, eles me conheceram quando eu me formei, surgiu uma oportunidade num dos hospitais da rede Madre, lá, que é o Antoninho. Elô, a gente vai precisar de um médico aqui, você aceita? Aceito. Eu sou aquela pessoa difícil de falar, não. Bora. Só fala, bora que eu vou. Vamos lá. A gente vai te ajudando, vai te treinando, e assim foi. E a partir de um convite que eu aceitei, abri uma outra porta, e assim. Eu não participei de nenhum processo. Mas você vê, o Evandro sabe bem disso, Vera, é assim, muito importante que até os colegas aí que estão se formando, esse final de semana eu tive que viajar, fui no aniversário da minha sogra. E tem uma sobrinha que já se formou e o namorado está se formando. E eles têm essa visão, ainda estavam com essa visão de que seremos CLT, nós vamos sair e vamos ser contratados para o hospital. Isso não tem mais. Não tem mais. É o que a Elô falou. Então, eu entro num grupo de WhatsApp, eu me candidato, em geral, inicialmente a plantões. Existem grupos que detêm a organização, a administração desses plantões, desses grupos. Sim. O hospital, ele vai exigir uma empresa, provavelmente, uma empresa do médico. PJ. E é uma PJ, e isso é legal, isso é lícito, e vai pagar essa empresa. E, habitualmente, é o que a Elô falou mesmo, esse primeiro honorário não chega antes de 60 dias, com toda a burocracia hospitalar. Então, essa, pessoal, é a realidade nua e crua, não é? É assim que a gente vive. Os contratos são, em geral, pessoa jurídica, volto a insistir, isso é legal, não tem nada de legal nisso, isso funciona, é um modelo interessante, assim, sobre alguns aspectos ele é interessante, sobre outros não, mas tem suas críticas, mas tem suas vantagens, isso que eu quero dizer, e é aplicável, é factível, é o que está sendo feito. Mas não é essa coisa, não é trabalhei 30 dias, não. vou ter férias 13º, não funciona assim, não tem, você sabe. Então, o que vocês estão me dizendo que hoje acho que sempre, para você ser um médico é realmente um dom.
Sabe a É uma história luta. O pessoal fala, muita gente fala achando que é bonito, é um sacerdócio. É um sacerdócio, isso, falou a palavra certa. Só que assim, a gente tem conta para pagar, então a gente trabalha porque a gente ama, sim, mas a gente precisa ser remunerado por isso. Claro. E uma coisa que não falam para o aluno quando está se formando é que ele não vai receber logo de cara. Vai levar um tempo. Esses aspectos tributários, Nossa. legais, né, administrativos, a gente não é preparado na Não. faculdade, né, Elô? Não é A preparado. gente realmente... Mas eu acho que o que prepara a gente é o dia a dia depois mesmo. Faculdade você não sai pronto. Não. Você sai com a teoria, né? Sim. E aí no dia a dia você vai enfrentando um cada dia. Sim. E você está num lugar excelente hoje. Quantos funcionários tem lá na hematologia? Quantos médicos? Pronto, vamos falar diferente. No centro de hematologia. nós atendemos vários serviços, né? Mas- São PJ, são o quê? São CLT que trabalham com vocês? Eu quero conhecer um pouco da clínica lá, vai. Somos uma empresa prestadora de serviços em hematologia nos hospitais aqui da cidade, uma pessoa jurídica, uma empresa constituída, e temos vários colegas que trabalham conosco, mas não no regime de CLT. Eles têm as pessoas jurídicas deles também. Eu acho, velho, que se somarmos hoje aí, todos que estão conosco, estamos próximo de 10, 9 a 10 Acho colegas, que né? Olha que legal. Atendendo. E agora com a doutora Heloísa Hoje é um- junto. Hoje é um grupo grande. Agora, esses desafios de honorários de contratos, velho, principalmente quando você atende SUS, são complicados. Por quê? O SUS ele não pratica aumentos periódicos. Não tem. Nós estamos falando aí de valores, isso não é crítica, isso é uma realidade. É uma realidade. De valores o que? Há 30 anos que são iguais, Evandro? Provavelmente, 25, 30 anos são os Mais de mesmos 20. valores. Mais de 20, Mais com de 20, certeza. com certeza. Que não houve nenhum reajuste em tabelas. Tivemos alguma melhoria com a tabela SUS paulista agora. Mas ele não tem essa prática de reajustar. Então você trabalha com procedimentos que têm valores de 20, 30 anos atrás. Muito E defasado. que tudo mudou hoje em dia, não é? Inclusive de honorários ali, de custos do próprio procedimento. Então, sim, você vai sempre trabalhar com isso. Mesmo assim, a equipe se mantém. Você acaba mantendo como? Aumentando volume, aumentando atendimento. Mas, se você não tem uma qualidade de vida, de atendimento, de um trabalho adequado, ninguém aguenta tanto volume. Tá? Então, você tem que ter mais gente, mais colegas. É sempre uma equação que, se não trabalharmos corretamente, ela não se fecha. A tendência é você ir quebrando, você ir falindo os serviços que atendem SUS. Nós não estamos nem perto disso, né, Evandro? Graças ao bom Deus. Mas por quê? Tem todo um gerenciamento, tem parcerias com os hospitais. Isso é muito importante. Né? Essa gestão ela é diária, praticamente. Todo final de dia você tem que fazer um balanço do que aconteceu para conseguir sustentar um serviço que atende majoritariamente o SUS da região. Né? Então, é um pente fino o tempo todo. É a única clínica, é um centro de hematologia, que atende esse tipo de pacientes. São vocês ou tem outros em São José? Que Na atende o SUS? parte oncológica, somos nós, né? Nossa, Na então parte aí de leucemias, é. linfoma, somos nós. Na Mas região, tem os hospitais parceiros, como o doutor Calera falou, sim. que vocês encaminham para os... Que Há nós outros atendemos serviços. lá no hospital. Né? Ah, que atende lá no hospital. Tá. Mas via município, a gente atende no Pio 12, né, Lu? E via estadual, a gente atende via Santa Casa, de São José. A gente atende os demais municípios da região. Ah, da região, Sim. essa São José. É porque é do Vale, né? A gente atende os outros municípios. Os transplantes, velho, de medula, nós somos referência aqui para o SUS, né? Para todos os 39 municípios aqui do Vale do Paraíba, que compõem aqui a Direção Regional de Saúde 17, chamada. Né? Então, a gente acaba tendo várias referências, e isso é que dá o volume para o serviço. E a credibilidade. Tá vendo onde você foi trabalhar? No Que honra. melhor que existe. Que Não honra. é uma honra. É. De verdade, é um Não é presente. nossa, não. De verdade. E vou te contar uma coisa. Na minha primeira semana lá, durante toda a faculdade, eu nunca tinha presenciado um transplante de medula. E não sei se você já viu como é. Não, mas já vi vídeo, mas... Eu imaginava muito diferente. E ele foi fazer o primeiro transplante na minha primeira semana. E naquele dia, quando eu assisti aquela cena, eu não conseguia me controlar, a lágrima escorria, eu tentando me manter firmona lá, porque foi tão especial, sabe? De imaginar que aquilo é a vida, é a chance daquela pessoa ter uma nova vida. Verdade.
Foi muito especial. Eu tive essa curiosidade, eu perguntei para o doutor se era qual cirurgia, Não. fazer um corte, não sei o que. Ele falou, não, ele já explicou da outra vez. Lembra, doutor Calera? Célula que vai, uma célula que volta. É a célula feita com muito carinho, que quem faz a célula, quem cuida, é a esposa dele, Alexandra, que é perfeita, muito cuidadosa, muito zelosa, muito detalhista. E quando ela chega, e ela chega de verdade, aquilo, eu nunca vou esquecer daquela cena. Ela chegou como se ela estivesse levando um bebê. Era uma sensação de realmente uma nova vida. É uma nova vida. E quando corre como se fosse uma transfusão sanguínea. Se estivesse correndo um sangue ali. Mas naquele momento, em menos de 5 minutos, Vera, é a diferença entre aquela pessoa viver e morrer. É a chance que ela tem. Que lindo. É lindo. E sabe o que acontece? Uma coisa que ninguém sabe. Depois de alguns dias, quando de fato eles constatam que a medula pegou, que deu certo, a gente faz uma festa para cada paciente. Eu me emociono só de falar. A gente faz uma festa. Eles têm lá no hospital um coraçãozinho de feltro vermelho. A gente pede para o hospital fazer um bolo. E a gente entra no quarto cantando parabéns, porque naquele dia essa pessoa nasceu de novo. Isso é lindo. É incrível. Isso dá muita esperança para o paciente, Sim. não é, Elô? E a gente acaba vendo depois os resultados, que a gente já comentou aqui também, realmente são muito positivos. Não, o né? resultado deve ser assim, satisfatório isso para era o muito médico legal. ver, né? Isso É legal. muito. E você fez uma analogia muito bonita, eu gostei, carregando aquela Foi. como um bebê. A célula. É uma nova vida, né? É célula, não é um sangue, né? É a célula do É célula. paciente, Mas é é o sangue que tem igual uma célula bolsinha de tronco. sangue. Você olhando assim, você jura que é uma bolsinha de sangue. São a célula da vida ali. Muito bonito. Ô, Elô, mas então, começamos a trabalhar. Como é que ficou vida pessoal, vida profissional? E aí houve uma mudança. A ideia era um tipo de atividade, Nossa, outra. mudou totalmente. Como é que foi isso? O que o Odivaldo falou? Quais foram as Não dificuldades gostou, que você teve gostou? inicialmente? Como é que... Inicialmente, logo que a gente se forma, a principal dificuldade é a insegurança. É o medo, porque é algo novo para você. Então, é muito importante você se cercar de pessoas que sejam mais experientes, mas que pessoas que estejam dispostas a segurar na tua mão. Graças a Deus, eu fui muito privilegiada, muito abençoada com isso. Logo que eu me formei, então, isso que eu falei para vocês, eu tive que fazer uma escolha. E uma das escolhas que eu fiz, eu não quero estagnar. E existem algumas áreas na medicina onde você fica fazendo sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você não vai aprender coisas, você não vai evoluir. E eu percebi, não, eu não quero isso. Eu gosto de estudar, eu quero ser uma boa médica. Eu quero aprender pra caramba. Então, eu percebi que... eu vou falar alguma coisa que pode ser um pouco polêmica. Eu percebi que trabalhar no pronto-socorro não daria certo para mim. Porque como você tem que ser muito rápido, muitas vezes e muitas horas de trabalho, não dá tempo de você se debruçar naquele assunto, se aprofundar naquilo. Então, eu percebi, não, meu negócio é trabalhar em enfermaria de hospital. É poder acompanhar o doente todos os dias e vendo, olha, como ele reagiu a esse tratamento, o que deu certo, o que não deu, por que a doença estava assim, ficou assim, melhorou ou piorou, o que aconteceu? Então, eu percebi que era por aí que eu deveria ir. E aí vinha a vida pessoal. E aí eu percebi que isso era o melhor dos dois mundos para mim. Porque você trabalhar numa enfermaria, você pode trabalhar menos horas por dia. Um plantão são 12 horas. Tem plantões de 6? Tem, mas plantão são 12 horas por dia. Na enfermaria, eu trabalho meio período. Teoricamente. Na prática, um pouquinho mais. Mas, teoricamente, meio período. Isso me proporcionou poder estar em casa, buscar minha filha na escola, almoçar com a minha família, cuidar de casa, fazer companhia para o meu marido, poder sair tomar um café à tarde. Então, isso se tornou possível. Conciliar as duas coisas. Conciliar o melhor dos dois mundos. Vou ficar rica? Nunca, Vera. Jamais. Porsche? Jamais. Não, nem sonho. Mas a felicidade nem não é tá o no Porsche, objetivo, tá né? nesse que você sente no prazer de ajudar. sim, exatamente. E, assim, eu procuro fazer até muito mais do que eu sou contratada para fazer. Porque realmente é gratificante. De verdade. Essa é a verdadeira riqueza. É, Se você trabalhar numa coisa que você gosta, sim. isso te dá um prazer que o dinheiro não compra. Sim, e é uma equipe muito boa, muito boa. E eles me acolheram de uma forma muito especial, isso fez muita diferença também. Eu não tive a mesma experiência na UBS, por exemplo, mas ali eu fui muito bem acolhida e eles se esmeram em me puxar assim, vamos lá, e me ensinar. Isso tem sido muito bom. Então, galera, hoje nós estamos falando sobre incentivar os novos
formandos. E quem não entra na faculdade, entrar para vir para a medicina, que a medicina... Eu concordo, acho que é buscar ali, né? Era o sonho, como a Elo falou. Era muito importante, é muito importante a gente discutir esses aspectos entre o que se espera e a realidade, essa parte econômica, como é que funciona. Isso eu estava conversando com o Evandro, a gente se preocupa muito com colegas novos que vêm e essa expectativa de um ganho absurdamente alto e que não é nem a realidade brasileira. É verdade. Aliás, nós vamos estamos de novo, novamente em ciclos de miséria, não é, Vera? É complicado isso. E em detrimento, muitas vezes, do que se quer de um bom atendimento. Sim. Não é? É dedicação mesmo. É suar a camisa, é entender o que o outro precisa. Parece piegas isso, mas não é. É o que é a realidade, não é, Evandro? É entender. Entender. O Evandro estava lá, não é? A gente tinha o podcast às 17. É assim. Sim, mas marcaram agora. Entraram 2 casos agora. Olha, precisa, tem que atender? É aqui que o Evandro falou. Claro que eu atendo. Fernando, eu atraso um pouco. Sim, esse é o nosso papel, não é? Isso é dedicação. Vai ter mesmo. Muitas vezes nós vamos abrir mão de algumas coisas. Vamos ter diferentes aí direções do que a gente planejava. Mas eu acho que enquanto a gente tiver com esse objetivo de tratar a paciente, tratar bem, eu quero ser tratado como eu gostaria, não é? Que eu fosse, tá bom. É verdade a frase para vocês 3, que médico não tem horário de madrugada. Se o paciente chamar, vocês têm que ir, ou você não. Ou isso aí é um mito. Férias é para os fracos, sempre brinco. É o que, doutor? Férias é para os fracos. É para os fracos, né? Para os fracos, não tem. É claro que a gente se organiza. Não, se organiza, mas tem Se uma organiza. emergência, tem que ir. Mas sim, quando a gente é chamado, a gente vai, porque... Tem jeito. Então, doutora Elu, é só ilusão que você Não, eu vou te dar um exemplo de sexta-feira que aconteceu. Internou uma paciente lá, era um caso muito grave. E na noite de quinta, chegou, porque o nosso WhatsApp é 24 horas no ar, né? Aí chegou uma mensagem no WhatsApp, era tarde da noite, pro grupo da hematologia. Camila, Felipe, beijo, tchau. Chegou assim, resultado do exame, deu essa doença. Falei, aí a Camila, gente, agora que a gente precisa reservar o centro cirúrgico para fazer um determinado procedimento. Resumo da ópera. 4 da manhã, eu levantei e fui para o hospital. Então, é disso que eu estou falando. Meu horário de entrar é às 8. Mas eu fui às 4 para a gente chegar, todo mundo foi chegando, a Camila chegou, a gente foi desenrolando para tentar salvar aquela pessoa, sabe? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente faz essas loucuras? Sim, é sempre? Não. Mas tem. Mas quando precisa Mas faz. a sorte, não, eu digo sorte mesmo, que seu marido também é médico. Pronto, então ele vai entender sempre. E a esposa do senhor também, né? É médica? A Alexandra não é médica, ela é farmacêutica. Ah, Vera, mas entende. E a do senhor, doutor? Faz tanto tempo. Não? Não. Ainda mais com um bebê em casa aí, que fica difícil, né, doutor? Mas a Angélica já foi fisioterapeuta também. Da UTI. Então, parou, Então está acostumado com a rotina. Ai, que bom, hoje a gente está fazendo esse bate-papo para incentivar. Faltam alunos, porque realmente a faculdade é cara, como você falou, não é todo mundo que consegue fazer uma particular. Para passar na federal também tem que ser bem aplicado, né? E é isso que o Fernando falou, né, Lu? O jovem médico sai com uma expectativa de ganho que não é real. Porque ele gastou muito Porque lá. ele gastou muito. Então. Ele fala, isso tem que se pagar em 1, 2... Não se paga. Não dá. Não é assim, mas... Isso é um problema que É um tem problema. sido recorrente. Às vezes o pessoal nos pergunta, né? Mas e aí? Você perguntou se existem grupos, não é? Existem grupos, outros grupos que tratam as doenças, principalmente no SUS não, mas em ambiente de convênio sim. O convênio sempre vai ser pulverizado, né? E às vezes pessoas, parentes, assim perguntam, né? Sobre concorrência. Eu nunca vi, o Evandro tem uma opinião semelhante, a gente nunca viu concorrência como nossa, aquela coisa competitiva do ponto de vista negativo. Na verdade, não tem concorrência. O paciente tem que escolher aquele que atende bem, aquele que ele se sente bem em ser atendido, aquele que ele acha que vai ter uma repercussão positiva na vida dele. Agora, é claro que grupos que têm mais experiência, mais volume, a gente comentou aqui na última reunião, não é?
nossa aqui do CHVox, a gente tem mais de 1.000 casos de leucemias atendidos, leucemias gerais, não é? Mais de 350 casos de leucemias agudas ao longo desses anos todos. Então, é óbvio que a gente desenvolve uma experiência maior e isso vai contar. Eu não vejo isso como competição. O paciente ele tem que ser bem atendido onde ele estiver, não é? Entretanto, esse tipo de experiência conta muito. E quando você vai de convênio ao SUS, não é? Todas as estratégias, desde as mais simples às mais complexas, realmente você fica com uma visão maior. Você consegue oferecer algo mais. Muitos hospitais, até de fora daqui da região, né, Evandro, eles nos convidam para trabalhar, que hoje é mais difícil você abrir tanto serviço. Em função da experiência com o SUS. Falar assim, então vocês conseguem trabalhar com valores mais apertados, vocês conseguem propor condutas que têm efetividade, não é, Evandro? Entretanto, não são tão caras. Sim, hoje é uma expertise desenvolvida. E isso acaba lapidando um pouco mais o grupo, sabe? E quando a gente tem uma colega nova, como a Elô, nós vamos tentando falar isso, olha, é um sistema perfeito? Não. Nós vamos ter limitações no SUS? Sim. Vamos ter mazelas? A gente tem pacientes ali muito pobres, né, que exigem muito cuidado. Mas não tem preço, Vera. Isso, o que eu estou falando, pessoal, é real. Não tem preço quando você consegue trabalhar ali, usar tudo que a gente tem em função desta pessoa e que tem um resultado positivo, Vera. Isso é muito legal. Nós tivemos incursões até fora do estado de São Paulo, né? É que por ocasião da pandemia ocorreram eventos políticos ali, mas nós chegamos a visitar outros estados, pensando nessa expertise que nós ganhamos por trabalhar há tanto tempo com o SUS. E você saber trabalhar com orçamento enxuto chama a atenção dos gestores, né? Muito, muito. Isso hoje é fundamental até para manter, né? Manter serviço. Com orçamento enxuto e com a mesma qualidade, né? De atendimento. Doutor, eu queria, já que nós estamos falando da profissão, né, nova para quem está chegando, e aquele que sonha em sair da faculdade já montar um consultório? Acho uma ilusão. Primeiro ele tem que passar por quê? Eu vou montar um consultório, eu vou montar uma clínica. Conta para nós qual que é a dificuldade para chegar nesse ponto. E qualquer outro profissional, o advogado tem que ter uma carteira, o engenheiro tem que também, sabe? Como é que funciona isso? Sem considerar a parte burocrática, pensando em todas as entidades, desde bombeiros, a vigilância sanitária, excluindo isso que já é um fator complicador, tem outras questões aí. A sua experiência profissional. Fazer o nome que diz, Além de fazer o nome, você realmente ter ali condições pela experiência da prática. Não é só o que você adquiriu na teoria lá na faculdade. É o seu olhar, o jogo de cintura com as situações, isso vem com experiência. Não adianta dizer que o recém-formado tem, não tem. Então, tem essa questão. Tem a questão de se fazer conhecido. E onde você vai encontrar esses pacientes? Você vai atender esses pacientes no hospital. Então, depois esses pacientes, de repente, vão migrar, vão passar com você no consultório, mas você vai conhecer onde? Então, você precisa estar onde os pacientes estão. Eles estão nos hospitais, né? E tem uma outra questão aí que envolve o custo muito alto para você manter um consultório. Né? Então, para você alugar uma sala, para você ter a estrutura boa que você precisa, estou doidinha para ter um consultório. Doidinha. Eu falava na faculdade assim, meu sonho um dia é trabalhar num lugar que tem ar-condicionado, cadeira estofada e cafeteira, porque eu só fazia estágio no hospital público, quando tinha uma cadeira, era um luxo. Gente, um dia eu vou trabalhar num lugar que tem ar-condicionado, cadeira estofada e uma cafeteira. Um dia eu vou chegar lá. Mas até chegar lá, não tem como. Tem que passar por esse perrengue, né? É um processo. Tem que passar. O pessoal diz assim, quem trabalha no pronto-socorro municipal, você pode consultar com ele, que ele já viu de tudo, ele sabe de tudo. É verdade isso? É verdade, Vera, ganha muito experiência. Vê de tudo, né? De tudo e mais um pouco. Verdade. E ele fala que quem trabalha na enfermaria de hemato trabalha também em qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta. Não é verdade. Quando você pega em função dessa gravidade de casos, né? Isso é verdade. Se dá uma experiência boa, não é? Agora, eu penso também, Elô, que depende muito da especialidade. Também. A nossa área, Vera, mais clínica, exige muita consulta, muito exame físico.
talvez, não sei, uma pessoa que sai e fez, sei lá, cirurgia plástica. Tá? Ela pode ter um consultório onde ela vai marcar as consultas, não é? E depois leva para o hospital operar, coisas mais eletivas. Né? Talvez consiga. Mesmo assim, tem custos, não é? Hoje em dia nada é barato, você tem que manter uma recepção, uma secretária, alguém que agilize tudo isso, Vera, isso tem custo. O endocrinologista também dá para ter um consultório? Também dá para fazer. Essas especialidades, eu acho que sim, que depende menos, não é, de internações, né, de hospitais. Aquelas como a nossa, a gente depende de quimioterapia, depende de transfusões, depende de coleta de células, depende de cateter, de colocar acessos aí venosos, né, em veias profundas, exames seriados. A gente depende muito de uma estrutura hospitalar. Às vezes de uma UTI, né? Às em vezes alguns de momentos. UTI. Então, não dá para fazer só o consultório nesta área específica, né? A cardiologia, por exemplo, a gente consegue fazer bastante consulta em consultório. Eventualmente tem que internar, vai usar a estrutura hospitalar. Essa é uma outra facilidade que o médico tem, não é, Vera? A gente consegue... Um leque. Um leque. Consegue atuar em diferentes frentes. Mas é importante que o pessoal saiba, não é custo zero. Não, e tem uma outra questão. Tudo... Você tem duas opções. Ou você vai atender por plano de saúde ou você vai atender particular. Para você entrar no plano de saúde, tem os requisitos ali. RQE, um bocado de coisa que o plano de saúde vai exigir. Para você atender particular, você tem que ser pelo menos conhecido. Ninguém vai pagar uma consulta por um ilustre desconhecido. Com certeza. Então, é desafiador. No meu caso... Tudo demanda tempo. Tem um marido cardiologista. Então, de repente, ele pode pensar, vai trabalhar no consultório junto com o Edivaldo? Vai ter um fluxo? Acho que vai, né, Ben? Vai. Pode ser que sim. Vai ter muito. Você acha? É isso que faltou eu complementar. Se você tem um pai, já tem um parente que já é médico, é diferente. É caminho andado. Né? Exatamente. Alguém já trilhou um caminho já ali tá por lá você, com o consultório né? montado, a clínica montada, eu vou trabalhar lá e tá certo. É diferente, mas sair com a cara e com a coragem, vou montar uma portinha, botar uma plaquinha lá e vai aparecer, não vai. Doutora Heloísa, Já pronto, pensou? vou bater na portinha lá. Nunca te vi, não conheço ninguém que foi atendido por você. Então não vai. É porque essa profissão, ela demanda confiança primeiro. É um relacionamento de confiança. E como a Heloísa falou, né, horas de voo, né? Você tem que ter esse tempo de experiência, amadurecimento, ver uma mesma situação, ter diferentes desfechos de acordo com a pessoa, com a idade. Isso é só o tempo que dá. Só. Né? Eu concordo. Nós temos colegas que às vezes saem e falam assim, bom, eu me formei, eu tenho uma especialização, vamos trazer para a nossa área, eu tenho uma especialização em hematologia e transplantes. Sim, você acabou de sair, tem uma especialização, eu concordo. Entretanto, para você atuar no hospital, dentro de um serviço de transplantes, você precisa ter um registro no Sistema Nacional de Transplantes. Aí você tem que fazer parte de uma equipe. Se você não tiver isso, você não pode atuar no hospital. Aí tem que fazer um estágio nessa área. Tem que pedir todo o credenciamento. E aí você tem que ter experiência de quantos você já fez. Então, muitas vezes só a formação, óbvio que ela tem que ser, mas não é suficiente. É o que a Elo falou. Talvez um ilustre desconhecido. Eu tenho algum conhecimento, mas não tenho todos os requisitos para atuar em um hospital. Então, tudo aí se casa. E a outra preocupação que a gente sempre discute não sei se esse é o caminho, mas será que precisa tanto? Quem que vai dar certo hoje? Era aquele que tem mais poder econômico? Quer dizer, é uma medicina cada vez mais elitizada. Eu tenho uma boa condição, então eu saio e monto um consultório de oftalmologia, que é caro, não é? Então eu já faço isso, porque eu já tinha meus pais, eu tenho uma boa condição financeira. Eu vou praticar uma medicina mais elitizada. Veja, eu não estou falando que isso é errado ou certo, nada. Cada um segue um caminho. É um dos caminhos, não é? É um dos caminhos. Mas isso, obviamente, afasta de uma população que é a grande maioria hoje. Sim. Então, lá na faculdade, velho, isso tem que ser sempre muito bem, dependendo do tipo, né, de faculdade, muito bem abordado. Não há como abrir mão hoje de você ter o atendimento SUS. É o que a população precisa. É que as políticas governamentais sugerem. Mas você fala, não, eu não quero esse modelo, não. Eu quero só atender o convênio. O convênio cada vez mais
restrito. Ele não autoriza, velho, todo médico. Você pode se candidatar. Ele fala, não, isso eu não quero. Tá? E é uma parcela pequena que tem convênios. Quer dizer, se isso não é bem discutido, onde vai chegar isso? Cada vez mais um grupo menor de pacientes que têm convênio com um grupo menor de médicos que consegue atender e muito mais gente sem condição. Com uma outra competição aí, que são os médicos influencers. O Nossa, povo da internet, isso é um que problema. grava vídeo, grava TikTok, apresenta uma fórmula milagrosa e lotam seus consultórios. E muitas vezes... Então, o doutor estava falando em off com você. E isso não é verdade. Vamos perguntar para os dois, doutor. A gente estava falando em off. Tem muita gente que está dando receita na internet, que nem médico é, mas tem muito médico também que vai pela internet e está falando coisa que não é certa. Tem. Cadê o CRM? Boa pergunta. Onde está o CRM? Pois é. Vocês veem isso também ou eu que só estou conseguindo enxergar isso? Isso é uma preocupação de toda a classe. De toda a classe? Dos médicos sérios, né, dos colegas sérios. Isso é um ponto que nos une, que temos em comum, eu, a Heloísa, o Fernando, o nosso grupo todo, essa preocupação que a gente sempre teve de ter formação sólida, de formação verdadeira, trabalhar com gente que realmente precisasse, que tivesse doente, e ter um substrato sólido no que a gente vai ter fundamentação científica. Mas não é o que é pregado hoje. Hoje você faz um curso de algumas horas, alguns finais de semana, e sai prescrevendo fórmulas. Aquilo vai te dar um ganho, digo para esses médicos jovens, mas é uma onda que vai passar. Então Só que no momento realmente precisava de uma regulação. E esse é o forte concorrente de vocês. É que isso não vai se sustentar no longo prazo. Isso, eu também acredito. Mas que não. temporariamente é uma situação muito grave, eu concordo. Eu vejo gente dizer assim, não, mas foi um médico que eu ouvi ele dizendo. Então, assim, ele passa... Descredibiliza a classe. Um colega fazer uma coisa, não dá nem para chamar de colega de profissão, porque o que ele está fazendo não é medicina. É um desserviço. Está muito difícil. O CRM, ele trabalha com denúncias. Então, se houver uma denúncia formal, ele abre investigação. Ele tem que ser provocado para agir. Ele tem que ser provocado. Ele tem essa capacidade de vistoria, principalmente com a propaganda. Uma vez o CRM entrou bastante forte nisso, que era o antes e o depois. Tá? Eu fazia uma cirurgia antes, estava assim, agora ficou ótimo. Não, isso não pode mais. Você não pode ter esse tipo de propaganda. Mas uma regulamentação, principalmente nesses aspectos da internet, gente, as informações são muito ruins muitas vezes. Sugerindo tratamentos que não é o que se preconiza. Principalmente no aspecto de dieta, né? Faça tal dieta que você vai emagrecer. Não é isso. Tem toda uma fisiologia, tem todo um metabolismo que tem que ser respeitado para atingir determinados objetivos. Tem gente com medicina alternativas que ainda não foram comprovadas e falam. Então... porque foi feita uma pesquisa, agora já existe remédio para isso. E as pessoas falam, existe. Então, sabe, é ilusório, está vendendo ilusão para as pessoas com uma coisa que é... E coisas graves, né? Coisas graves. Você vê, às vezes, aparece alguém se diz médico e fala, você é diabético e usa losartan? Não faça mais isso. Você é hipertenso. Você é diabético e usa metformina? Não, esse tratamento não existe, isso está defasado. Então, você começa a colocar a população em risco, porque são medicações que você tem na rede básica, são antigas, mas funcionam, e a pessoa quer vender uma fórmula mágica para se capitalizar ali rapidamente. Do que era para o diabético não virou a febre de emagrecimento? Exatamente. Se não tivermos cuidado, tem muito efeito colateral. Tem que ter um cuidado. Tudo tem uma indicação precisa. Tudo tem que ter indicação, gente. Não pode ser panaceia. Isso que o doutor falou, acho que ocorre mais na área de estética. Mostra o antes e o depois, e você sabe que não é aquilo. Demora um pouco, não sei o que, parece tudo, mas eles vendem como se fosse verdade, né? E se não tivermos estratégias como a que a gente está fazendo hoje, né, Elodie, e falar para os colegas recém-formados como é que é a realidade, se a gente não fomentar esse tipo de discussão, sempre vai ser isso. É a ideia de sair com o que é mais fácil, o que rende mais, o que dá retorno mais rápido, né? Independente do que eu estou fazendo naquela comunidade, de qual é o meu papel naquela comunidade e como que agente de mudança eu estou sendo. Isso a gente não tem naturalmente. Passamos 6 minutos do horário. Quando o papo é bom, vai, né? Eu sabia que isso acontecia. Deixa
senhor encerrar, eu de antemão quero agradecer, foi um prazer te conhecer. Enorme, muito obrigada. Uma honra te conhecer. Bem-vinda sempre. Obrigada. Elô, realmente é muito agradável aí trabalhar com você, ter essas possibilidades da gente discutir ideias, de trocar aí experiências, ensinamentos. Acho que tem sido um aprendizado bilateral. Eu espero que a gente tenha bons frutos disso. Eu tenho certeza que os pacientes, e isso eu vejo muito de perto, estão extremamente satisfeitos. Isso, atingimos o objetivo. Era uma preocupação mesmo o seu estado quanto a esse tipo de paciente, mas... Ô, Divaldo, tirou de letra, viu? Você nem se intrometa nesse assunto. Doutor Evandro, deixa só as considerações. Olha, o rapaz, o assessor deles, o que está aqui no estúdio, o Fernando, já falou que era para falar rede social. Eu esqueci, mas eu vou falar. Eu queria que você fizesse as considerações e deixar a doutora por último. Nós quisemos convidar a Heloísa, porque assim, ela tem uma visão diferente da nossa. E a gente aprende com ela também no dia a dia. Então é uma troca. Os pacientes tiveram um ganho, nós tivemos um ganho. Você está tendo a oportunidade de ver uma realidade clínica diferente, pacientes muito graves, né? Então foi por isso que a gente fez questão de te convidar para falar hoje. Obrigada. Porque é uma troca, um aprendizado diário que nós temos com você. Sem dúvida. E o ganho que a gente teve, né? Doutora. Gente, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade ímpar. Agradeço de coração o Dr. Fernando, o Dr. Evandro, que têm sido pessoas incríveis na minha vida. Vocês são exemplos de médicos, de homens, de profissionais, de íntegros, de cidadãos. E eu agradeço muito, gente, por fazer parte dessa equipe. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte da equipe de vocês. De verdade. Muito bom. Sempre juntos. E você que perdeu o programa ao vivo, pode assistir depois. Hoje a gente trouxe um bate-papo falando sobre o novo profissional, né, que está chegando no mercado, que não é o caso da doutora Heloísa. Ela já era formada em era fisioterapeuta, mas ela foi fazer medicina e é recém-formada e está no melhor lugar, com os melhores profissionais trabalhando. Ela veio contar a experiência dela e contar das dificuldades que você enfrenta. Ah, eu vou ser médico, vou ficar rico. Não, você não vai ter Porsche já, não, mas espera um pouco. A doutora sempre precisa do Porsche. Tem que trabalhar duro, como em qualquer profissão, e galgar dia a dia. Mas ela falou uma coisa bem bonita aqui. A maior riqueza é você ver lá no centro de hematologia, levar a célula-tronco para fazer um transplante. É célula-tronco que fala? Célula-tronco, isso mesmo. Levar, fazer o transplante de medula, que é igual um bebê que está regando, é uma vida que está chegando. Isso me emocionou. Eu quero encerrar com essa frase que eu achei lindo, porque mulher tem esse lado emotivo. Consegue passar para vocês que tem vontade de ser médico, vai ser médico, é uma profissão maravilhosa. E vejam as nossas redes sociais, não é, Fernando? Isso, fala do senhor Dr. Calero, Dr. Evandro. Facebook, Instagram, estamos no YouTube. Nos sigam, né? Esse material Sempre tem vai coisa todo boa. para lá, sempre tem coisa boa, Vai coisa forte, né? real e o que nós aprendemos, né, com o Rodolfo. Informação verdadeira, de qualidade, nada inventado, de tudo que é importante a gente fala. Se não tem edição, se a gente gaguejar, foi aquilo Foi, mesmo, porque né? ao vivo Erramos. bate-papo Mas é a tudo verdade, bem. não é? É a verdade. Isso é o importante. É por isso que o Pelo Bem de São José tem uma agenda fixa com ele todo mês, quero informação de qualidade para vocês. Não vá dar Google, não vai escutar influencer falar. Lembre do Pelo Bem de São José, todo mês tem aqui o Dr. Calero, tem o Dr. Rodolfo Berto, que a gente traz informação de qualidade para vocês. É aqui que vocês encontram, tá? Então fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.